Atualmente, cerca de 7.500 famílias mantêm os filhos estudando em casa. Exatamente. E isso representa cerca de 15 mil estudantes. Então, é mais sobre isso que nós vamos conversar agora com o professor Marco Silva, que é mestre e doutor em educação. Marco, muito bom dia, prazer em recebê-lo. Tudo bem? Tudo bom, prazer falar aqui com os amigos da Rede Super. Mas com uma voz dessa daqui, então vou ter até que mudar a entonação aqui para ver se fica no mesmo nível, né? Brincadeira, Marco, uma brincadeira boa, voz bonita. Obrigado. Então nós vamos caminhar aí agora falando desse assunto, Marco, que é a educação. Hoje, se a gente pensar que esse número ali, como nós falamos ali, cerca de 7.500 famílias, ou seja, hoje temos aí mais ou menos 15 mil crianças que vêm para essa nova modalidade. Qual seria a principal ou das principais motivações dos pais para tirarem as crianças da escola regular, vamos dizer assim, e trazendo para casa de volta? Olha, pastor Sérgio, eu acho que existem duas situações aí que se combinam. Primeiro, uma insatisfação com a escola regular que a gente tem hoje no Brasil. E o segundo, a qualidade do ensino, então. A qualidade do ensino. E o segundo fator, eu acho que é um excesso de preocupação dos pais em estar acompanhando os filhos, um excesso de preocupação com quem os filhos andam, onde frequentam. Então, eu acho que, assim, é uma conjunção então dessas duas coisas. Sim, sim. Talvez o excesso de amor, não é? Guimarães Rosa diz que querer demais o bem cheira a querer o mal, né? Os pais muitas vezes... diz, amar demais é odiar demais também. Então. Também, né? O excesso, ele é sempre um problema, né? O equilíbrio talvez seja o grande segredo da vida, né? A busca do equilíbrio. Mas os pais, talvez, com essa vontade de acompanhar excessivamente os filhos, às vezes de proteger demais os filhos, acabam também optando por um extremo que é, às vezes, tirar e fazer essa educação doméstica, né? No bloco anterior, a gente falou, a gente sempre está iniciando esses programas com o bloco Eleições 2018, falando sempre de temáticas que nos trazem aí as reflexões sobre as eleições, essa politização toda que devemos passar por ela. Quando se fala, então, de trazer da escola para casa, ou não, ou ao menos nem levá-las, isso também é uma forma de um questionamento ao Estado da qualidade e uma contrapartida, por exemplo, à questão financeira sobre o comparativo com a escola privada. Também isso aí é considerado a qualidade do ensino público com o preço da escola privada. Então, isso também traz, colocando esse primeiro ponto, Marcos. Olha, existe um mito no Brasil de que a escola privada é muito cara e de que ela é melhor. Necessariamente não. Nós temos hoje no Brasil escolas de todos os tipos e para todos os bolsos, né? Então, nós temos escolas com mensalidades até mais baixas, escolas com mensalidades muito altas e necessariamente isso não quer dizer qualidade. Existem escolas públicas também de muito boa qualidade, se a gente for pegar os Cefetes, os Coltecs, né? Hoje, que são instituições federais, são de muito boa qualidade. Até a gente viu aí esses dias de uma avaliação até das escolas militares, né? Que aí já vão para o governo estadual, né? Sim. Também excelentemente bem avaliadas, né? Pois é, nós temos um país continental, né, pastor? E um país com muitos modelos de educação, né? Funcionando simultaneamente, com muitas instituições funcionando, muitas escolas com padrões diferenciados. Então, a gente falar, às vezes, em bloco é muito complicado, né? De uma certa maneira, eu acho que há uma insatisfação dos pais com a qualidade do ensino, mas também eu acho que o grande peso talvez esteja no excesso de proteção. Uma grande preocupação com os valores que a família tem, né? Normalmente, as pessoas, né, que discutem e que defendem a educação doméstica, elas têm uma grande preocupação que os filhos sejam educados dentro daqueles valores que a família já constituiu, que ela estabelece como valores necessários para a vida, que há nisso uma positividade enorme, né? Mas para isso, essas famílias muitas vezes acreditam que é necessário que elas tenham um controle maior, que essa criança não possa estar exposta a outras possibilidades, a outras formas de ver o mundo. E aí muitos educadores vão questionar isso.
Quer dizer, o fato de frequentar a escola e de conseguir na escola ver outras formas de visões de mundo, outros conhecimentos, conhecer pessoas com outras formações, necessariamente isso não vai contra os valores da família. Talvez seja uma grande forma de ensinar as pessoas a conviverem com o diferente, a aceitar o outro, a respeitar o outro e a ver outras possibilidades de se inteirar nesse mundo. E quando fala sobre isso, sobre a positividade, é a família dando ali os seus próprios valores, a sua própria identidade, o seu próprio sentido de grupo àquela criança. Mas, como um contra, tem essa questão da socialização da criança, a convivência com o diferente, o saber se firmar até nas suas propostas, porque isso também a família ela tem que levar em consideração. Espera aí, a minha criança ela precisa ser questionada. Ela não precisa só aceitar, só receber aquilo que lhe convém e pronto, acabou. Tem esse outro lado que é o social. Aí eu pergunto para você, não há uma regulamentação dentro disso? E sobre o aspecto, depois de uma regularização no currículo nacional, como é feito, visto que essa fase de educação de base, essa educação infantil, não foi dado para ela em alguns aspectos, vamos dizer assim, curriculares, né, registrados. Como que é feito esse processo? Pois é, isso é uma grande discussão hoje que se estabelece. O Supremo Tribunal Federal está discutindo nesse momento essa questão. O primeiro-ministro a votar, a sessão começou na semana passada e ela foi encerrada, deve ser retomada essa semana, foi o Luiz Barroso. Ele deu um voto favorável à educação doméstica e o único senão que ele aponta é a necessidade de uma avaliação periódica dessa criança ou desse adolescente que estiver na educação doméstica, uma avaliação periódica que se fará numa escola pública. Caso o desempenho acadêmico não seja satisfatório, ele será obrigado a se matricular numa escola regular. Em princípio, um grande problema que a gente vê aí é que essas formas de mensurar o aprendizado, elas ficam muito limitadas ao conteúdo acadêmico, né? E o conteúdo acadêmico é uma pequena parcela do papel da escola. A escola tem esse papel da socialização, da convivência com o diferente, de ajudar, inclusive, que as crianças e os adolescentes aprendam a conviver no mundo contraditório, ainda sob o controle da escola, porque a gente se educa para viver em sociedade. E a sociedade nossa é contraditória, né, pastor? Sim. Então, assim, infelizmente, acredito que, muitas vezes, talvez por uma falta de formação ou de maior informação de muitas das famílias, reduz muito a ideia de que o papel da escola exclusivamente é o conteúdo acadêmico. Mesmo que o fosse, pastor, é importante pensar o seguinte: os pais, por mais bem intencionados e mais bem preparados que estejam, é muito difícil que uma pessoa dê conta de orientar o seu filho em casa a estudar tantos conteúdos diferenciados, né? A gente pode dizer, mas existem livros didáticos para os pais acompanharem. Eu posso lhe dizer, eu sou autor de alguns livros didáticos. Quando a gente conversa com muitos professores pelo Estado sobre materiais, eu lhe digo que os melhores usos que são feitos dos nossos livros são por aqueles professores que usam o livro de acordo com a necessidade cotidiana e muitas vezes até dispensam o livro de acordo com o momento, com a formação que ele tem, com a necessidade da turma. Então, mesmo pensando só no conteúdo acadêmico, é muito ainda difícil para que uma pessoa consiga orientar seu filho dentro de uma perspectiva hoje que as ciências já programaram, que a educação, as metodologias de ensino já apontaram como a maneira mais correta, mais adequada, né, e mais consequente de ensinar, de levar o outro a aprender. E a gente pensar, então, sobre essa capacitação dos pais. Exigir essa proficiência dos pais também é um conceito também muito subjetivo, dada uma necessidade, uma urgência que as crianças hoje, elas pedem, exigem nesse mundo globalizado que a gente está. Porque, por exemplo, a gente vê muitos pais extremamente bem intencionados, querem sim o melhor, querem dar o melhor, se desdobram para tanto, mas ainda gerações diferentes, tempos diferentes, eles não conseguem também dar essas respostas que talvez uma equipe multidisciplinar, que é o fator escola, dá também, não é?
Sim, e a própria escola sempre está se reunindo, rediscutindo, né? Toda a escola faz isso, os profissionais sempre procurando formações continuadas, porque é uma exigência muito grande acompanhar uma geração que vive no mundo globalizado, com essa comunicação extrema que nós temos hoje, né? Então, a própria escola precisa se redimensionar, se preparar melhor e tem buscado isso de um modo geral, com todas as deficiências que nós temos. Seria muito, talvez, inadequado ou seria desnecessário que os pais investissem nessa perspectiva. Talvez o pai, quando investe numa perspectiva de estar acompanhando junto com a escola o seu filho, está fazendo o seu papel de pai, sendo solidário com a escola e fazendo essa coeducação, talvez ele estaria atendendo melhor, né, essa necessidade dos filhos e o próprio processo social, né? Se a escola hoje é ruim, a gente questiona, o importante é que essa escola se modifique, né? É importante que os pais questionem, mas que fiquem dentro do campo da própria escola, querendo que essa escola se readeque às nossas necessidades. É essa participação, essa parceria, então, pais e escolas, até para aquele pai, olha, eu vejo que isso aqui está aquém do que eu imaginaria para o meu filho. Talvez um outro pai não esteja nem pensando sobre isso. Sim. Mas ele levando esse questionamento, levando essa ideia ou esse, né, mostrando esse déficit, talvez, vamos colocar assim, ele estaria contribuindo para a sociedade ainda num raio, num espectro muito maior. Claro, claro. Né? Porque alcança até outros pais que são beneficiados, vamos dizer assim, gratuitamente. É verdade. A gente vive em sociedade, né? E quando a gente pode potencializar as nossas possibilidades, nosso conhecimento, a nossa boa vontade, para que as coisas tenham resultados sociais, eu acho que a gente está fazendo um grande papel, né? Não teria muito sentido a gente pensar o mundo fechado para nós mesmos, né? Então, Marco, nós vamos mostrar agora o pessoal de casa, o depoimento de um pai que fez a opção pela educação domiciliar e a gente vai entender um pouco do que ele nos diz. Então, coloca na tela, produção. Eu quero deixar aqui registrado por que eu optei pela educação domiciliar com minhas crianças. O primeiro motivo é para estar mais próximo dos meus filhos, para poder ter mais tempo com eles. O segundo motivo é para dar a eles uma educação com uma qualidade melhor, uma educação voltada à especificidade de cada um. Então, sentado com eles em casa, né, nos momentos que eu chego do trabalho e durante o dia minha esposa está com eles em casa, nós podemos, estando com eles, estar detectando quais as dificuldades que eles têm, quais as facilidades, né, como nós podemos estar fazendo uma metodologia própria para cada um deles, porque as famílias que praticam homeschool não existe uma metodologia padrão, né? Nós seguimos planos de acordo com o que nós vamos detectando com os nossos filhos. Então nós fazemos aulas de história, geografia, português, matemática, ciências, eles também praticam inglês, estudam inglês, os meus filhos fazem viola caipira, aula de viola, a minha filha pratica balé, está aprendendo balé. Então, através da educação domiciliar, nós temos a liberdade de estar facilitando a aprendizagem dos nossos filhos de acordo com a especificidade de cada um. Cada um deles tem uma maturidade cognitiva, cada um deles tem uma velocidade de aprendizagem. E na educação domiciliar, nós podemos estar passando para eles o conhecimento através dessa velocidade deles mesmos. Uau, nós vimos aí esse pai aí que veio nos falar aí o porquê, defendendo aí o porquê de estar observando esse homeschooling aí, né, que é a educação familiar. Professor, eu pergunto aqui para o senhor aqui o seguinte, observando esse testemunho, a primeira defesa que ele faz ali é do tempo de qualidade com os filhos, ali até para observar o time de cada um deles. Isso é muito importante, mas não seria ainda assim aquela ideia de, peraí, eu posso fazer da mesma forma, mas os filhos convivendo e vivendo num outro contexto, até para evitar uma forma de discriminação social ali, até dentro de um condomínio, por exemplo? É verdade. É louvável a preocupação dos pais hoje estarem próximos dos filhos. A gente não questiona isso. Aliás, a escola pede muito que isso aconteça, as escolas em geral, os educadores.
Isso é importante, mas isso não pode ser feito em sacrifício da vivência da criança em outros espaços de socialização. Um outro fator que é importante chamar a atenção, quando ele fala, né, de educar os filhos no próprio ritmo do filho, de acordo com as próprias necessidades, a gente tem que pensar alguns fatores. As escolas hoje fazem isso. As escolas hoje procuram dialogar, desde que Paulo Freire levanta inúmeras possibilidades educacionais dos anos 60 e outros educadores, a escola sempre se preocupa em estar dialogando de acordo com a vivência e a necessidade dos estudantes. Com um detalhe, a gente não pode pensar que a gente vive isoladamente, nós vivemos em sociedade. É muito importante que os ritmos de cada um sejam também adaptados aos ritmos sociais. A gente não pode viver ou imaginar que é possível sempre eu estar no meu ritmo, no meu tempo, esquecendo que eu vivo em sociedade. A sociedade cria determinados hábitos, valores e ritmos que é importante que a gente vá se adequando a eles, não é? Por isso, então, é importante pensar. A convivência social nos faz acelerar naquilo que é necessário, nos faz desacelerar em alguns momentos, quando a sociedade não exige tanta rapidez. Então, é importante que a gente pense esse processo num conjunto. E isso também cria possibilidades, pastor, para que essa pessoa, ao conviver socialmente, ela aprenda também a lidar com as suas limitações, com as suas frustrações, porque a vida vai nos apresentar muitos momentos de frustrações, de insegurança, e saber lidar com eles é um aprendizado que desde pequeno é importante que a gente tenha. E se a gente observa, então, esse contexto, professor, de adaptações da vida, e nós devemos observar isso sempre, né? A gente está sempre ali adaptando. Por exemplo, aqui eu sou o apresentador. Ali, depois ali fora, eu sou um entrevistado ali, né? Eu saio daqui, eu sou pedestre, entro no meu carro, sou motorista. A gente está sempre adaptando a todas essas condições da nossa vida. Quando a gente fala, por exemplo, em homeschool, home office, a gente também fala de um nível de disciplina que, para dar certo, ele tem que ser muito alto. Se observa tão assim, peculiarmente essa questão do ritmo do filho, será que também os pais estariam empregando esse nível também de disciplina para determinadas cobranças, tais quais a gente cita aqui as provas, os exames, os horários, as rotinas, porque no nosso processo de constituição e formação é necessário que aconteça. Não é por aí? Não? Sim, sim. É necessário, inclusive, essa disciplina para tudo na vida, né? Por outro lado, eu acho que as referências dos pais, elas são referências muito mais passíveis de erro, porque os pais vão se basear em alguns contatos com outros pais que praticam, né, a homeschooling. Por outro lado, eles não têm grandes referências de outras crianças que estão na mesma faixa, na mesma idade, de outros processos. Então, quanto mais isoladamente você toma determinadas decisões que são tão fundamentais na vida de alguém como a educação, o seu risco de errar é um risco maior. Então, eles perdem essa possibilidade que a escola tem de dialogar. Numa escola, quando você determina certas atividades, são 500, 600 pessoas fazendo. Você tem muito mais possibilidade de perceber o que há de benefício, o que não há de benefício, o que tem que ser ajustado, pensando esse conjunto de crianças. Evidentemente, respeitando a individualidade. Hoje nós vivemos uma inclusão muito grande dentro das escolas, e ainda bem, né, a sociedade avançou nisso, mas as possibilidades, quando você trabalha com pessoas na faixa etária, né, numa mesma lógica de você acertar, de você criar condições mais humanas e mais próximas e até exigir dentro do que é possível, são muito maiores dentro de um contexto escolar e muito menores num contexto familiar. Por outro lado, acho que tem que chamar a atenção também, pastor, a avaliação dos pais sobre os filhos, ela é sempre uma avaliação condicionada. O próprio amor está envolvido, né? Há uma série, que é muito importante, né? Mas a escola consegue fazer avaliações imparciais. Nos meus anos de educação, né, os 30 anos aproximadamente, eu já encontrei muitos pais que têm uma avaliação do filho muito calcada no amor e que muitas vezes não condiz com a avaliação que a escola tem do próprio filho, que os colegas têm do próprio filho. Então, é muito importante também que a gente tenha um pouco essa coragem de perceber a nossa limitação enquanto ser humano e abrir para que outras pessoas nos ajudem nesse processo de educação dos filhos, né? Como a educação é fundamental, ela é muito importante na vida das pessoas de um país, etc., é muito importante que a gente tenha mais gente envolvida e fazendo isso coletivamente.